Agora volto eu para falar das nossas queridas contrações. Vocês vão conhecer apenas duas contrações da língua espanhola. Por que só vai ter? Porque só existem duas. Quais são elas? O nosso del e o nosso al. Vocês sabem que o significado do nosso del é o nosso do, certo? E aqui o significado é o al. Exemplos de aplicação em frase na língua portuguesa é: o carro é do Roberto, nós vamos ao cinema. E isso vai ter a mesma aplicação, certo? Na nossa língua espanhola. O que eu quero que vocês verifiquem é que só existem essas duas contrações e mais nenhuma outra. E aí você pode se perguntar: professor, o dos é uma contração? É. O dos é uma contração da língua portuguesa, assim como o das e assim também como o da. E como eu escreveria? Até porque você sabe que se fosse dos em espanhol, significa o quê? Numeral 2. Dos são dois. Então, não pode ser escrito dessa forma. Vamos escrever da forma correta. E aí você vai ter que lembrar da base do dele. O dele, a formação do dele, é a nossa preposição de mais o nosso artigo o. Ou seja, de mais ele é igual a dele. A mesma coisa vai ser isso aqui. Só que se essa contração é a única que existe, junto ao al, nesse caso eu vou desfazer a contração. Aqui vai ser de mais a forma plural do ele, que é o que? O los, como a gente aprendeu acima. E aqui vai ser o de mais la, las. E aqui na forma plural, de mais la. Espero que vocês tenham compreendido e agora vocês vão entender um pouquinho melhor como que vai funcionar outro tipo de contração. Galera, as contrações, como o Richardson falou, geralmente são formadas pela associação de preposições mais artigos. Não só essas, mas também tem outros casos aí. Olha só, no espanhol nós só temos duas, como o Richardson acabou de dizer, e no português temos várias. Não dá para contar agora, dizer precisamente quantas, mas são muitas. Temos, por exemplo, neste, pela, naquilo, nisso, ao. A crase também é uma contração, né, que é a junção da preposição a mais o artigo a. No espanhol a gente tem duas contrações e o resto nós chamamos de combinações. Você não vai juntar e formar uma única palavra, você vai deixar separado, certo? Ele fez com a preposição de, eu vou fazer aqui algumas combinações com a preposição en. Então temos aqui a preposição en no espanhol, que é escrita com N. Vocês vão perceber isso, que a maioria das palavras que no português a gente termina em M, no espanhol vai ser terminada em N. Ah, então não existe palavra em espanhol com M no final? Existem alguns latinismos como álbum, item, mas isso é o assunto para outra aula. Então temos aqui en mais el, en mais la, en mais los, en mais las, certo? Isso aqui se repete. Claro que lá na hora, no texto, na frase, não vai ter o símbolo de mais, obviamente. E vamos traduzir isso ao português de que maneira? Em no português, em. Ele no português, o. Em mais o, vai virar o quê? No. Por que eu não posso escrever esse no espanhol? Porque no espanhol é um advérbio. Advérbio de negação, significa não. Então pode ser considerado também um falso cognato, certo? No português, contração. No espanhol, advérbio de negação. Outro exemplo aqui, olha só. Em mais a, eu tenho na. Em mais os, eu tenho nos. E em mais as, eu tenho nas. Poxa, então no português a gente forma a contração exato. Por quê? Porque toda língua preza pela questão sonora. E no português ficaria estranho você falar, por exemplo, eu estou em o cinema. Não fica um som legal, né? Mas no espanhol soa bem falar, estou en el cine. Então não há necessidade de formar a contração, já que o som foi agradável aos ouvidos. Eu posso fazer uma colocação, por Claro, favor? seguro? Um minuto. Olha só que coisa interessante, o professor Tiago falou do uso do en. E eu já vou remeter a outro assunto para clarear a mente de vocês no sentido de meio de transportes. Tem muita gente que fala, quer traduzir diretamente do português para o espanhol. E não dá certo. Por quê? Se você traduzir, por exemplo, eu vou para a festa de carro. E aí você vai colocar, me voy de fiesta e de carro.
ficaria completamente errado, porque o de seria para o espanhol uma leitura da sua frase como uma vestimenta. Você vai vestido de carro. E isso deve ser evitado, porque a colocação correta para meio de transporte é essa. Sempre a preposição. A preposição em. Seria aceito, professor, se eu colocar o em ele? Sim, mas somente a em também está correta. Então lembre-se que isso pode funcionar para meio de transporte. Aplicando frase aqui, imagine em português, eu vou à igreja, né, de carro. E aí eu já quero trazer outro assunto aqui para vocês. Como que eu iria fazer, já que nós não temos a nossa crase na língua espanhola? A mesma coisa. Desse sentido que nós usamos para a contração dele, vamos usar para a contração a. Olha só, explicando já outro conteúdo que você pode trazer dentro disso aqui, é debrulhar essa contração. Qual é a formação dessa contração aqui? É a nossa preposição a mais o artigo ele. A mais ser, al. Al, que é o sentido de ao. Vou ao cinema. Me voy al cine. Olha só o que é importante que você vai se perguntar. É verdade, porque está faltando aí as nossas crases da língua portuguesa, como para as, que a gente simplesmente troca pelo as. Também está faltando o aos, a forma plural disso aqui, e está faltando simplesmente o a, no sentido de para a, qual que nós vamos utilizar nesse casinho aqui, alas. Nesse outro, vamos debrulhar, coloca a forma do plural do ele, alôs. E nesse sentido aqui, lá. E aí você vai estar caracterizando um local para ir e utilizando o em como base. Me voy al cine en coche. Pode ser o em alto se for um país sul-americano. Galera, dando continuidade aqui ao assunto das preposições mais artigos, né, as contrações e combinações da língua espanhola, sempre fazendo analogia com a língua portuguesa, eu falei para vocês das combinações formadas com a preposição em. Só que eu tinha feito apenas com os artigos definidos. Também existem essas combinações com os artigos... Que é isso, velho? Perdão. Com os artigos indefinidos. Temos aqui, ó, en mais en mais una, en más ¿Tú quieres? unos. No. No quiero que salga de aquí inmediatamente, no quiero esta mierda, ¿eh? Dale. En mais unos e en mais unas. Como é que vai ficar isso em português? Novamente, vamos colocar aqui em mais um, vira num. Em mais uma, numa. Em mais uns, vira nuns. E em mais umas vira numas. Certo? No português a gente forma a contração, no espanhol não. Permanece o quê? Separado, são apenas combinações, sempre lembrando apenas duas contrações, del e al. Todo o restante vai ser separado, certo? Beleza. Já voltando nesse mesmo assunto de contrações, a gente não pode deixar de falar do nosso por, que sempre vai ser aquela substituição. Eu não vou colocar os artigos aqui, mas vocês vão entender que nós vamos ligar eles aos artigos comuns definidos. O ele, o lá, o los e o las. E aí nós vamos ter as combinações que é muito fácil de entender. Aplique uma frase com por ele. Yo hago eso por el bien de la nación. Ou seja, eu faço isso pelo bem da nação. E aí vocês vão perceber, por que não uso pelo? Porque pelo é cabelo. Então nós vamos falar, rimou, ó, pelo cabelo. E aí você vai ver que aqui é pela, pelos e pelas. Bueno, podemos decir también vamos a la playa en autobús, en bici, en coche, en tren, lo que sea, medio de transporte siempre. Porém, não são todos os meios de transporte que é com ele. Exato. Até porque nós temos dois aí exclusivos. Quais são? Os nossos pezinhos, o famoso pevete.
certo? E também o nosso cavalo, que também é um meio de transporte. E você não vai falar que você vai, né, em cavalo. Você não vai em pé. Você vai de que, gente? A pé. A pé ou a cavallo, certo? E aí o professor agora vai falar outro tipo de contração. Qual a dica para saber quando eu uso N e quando é que eu uso A para os meios de transporte? Você pode memorizar estes dois, mas teremos mais também. Então, há uma dica. Se for um meio de transporte construído pelo homem, bicicleta, navio, avião, helicóptero, você usa N. Se é um meio de transporte que não foi construído pelo homem, o homem não constrói um pé. Pode construir um pé mecânico, mas não um pé, certo? Humano. Nem constrói um cavalo. Então, nestes casos, você usa a preposição A. Então, é isso aí. Por hoje, né, nós vamos ficar nessa aula. A próxima aula vai ser a aula de demonstrativos. E não perca, porque vai ter uma dica aí que os vestibulares começaram a cobrar. Gramática é importante não só para a questão gramatical, mas porque isso, gente, é a base de qualquer leitura de texto de espanhol. Como eu falei, tem palavras que se você encontrar, você vai pensar que significa pelos. A contração da língua portuguesa, mas tem sentido diferente, como eu falei para vocês, que pelo é cabelo, como a gente viu também que o nosso dos significa na língua espanhola dois, e não podemos fazer tradução literal, como disse o nosso professor Tiago Alexandre. Então fica para a próxima. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Curta e também compartilhe o nosso vídeo, viu? Valeu, galera. Ei, deixa eu ir lá, velho. Deixa eu ir lá. Não quer fazer demonstrativo, não? Tu faz ligeiro, porra. Que horas são, pô? É porque, ó, eu tenho que malhar e depois...